aí, povo de Deus? Bora estudar a Bíblia? Bora estudar a lição da Escola Sabatina? Título da lição de hoje também é um tema assim recorrente na vida do pecador, ou seja, na vida minha e na sua vida que me assiste. Ambição. Sabe, o tema ambição, ele é tão comum em nosso meio que até mesmo os discípulos, veja bem, os apóstolos que viveram aos pés de Cristo, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Olha que interessante. Aliás, olha que tragédia. Porque eles ainda não haviam entendido que quem quer ser o maior no reino dos céus precisa ser o menor. Por isso mesmo que Jesus, ele foi lá e apresentou uma criança. Olha, vocês precisam ser como essa criança aqui, tá bom? Por que Jesus ele levou uma criança? Sabe por quê? A criança, vamos ser sinceros aqui, a criança, ela naturalmente, se ela não for influenciada com o tempo, é claro, mas naturalmente uma criança, ela não está nem aí. Quem é maior, quem é maior, quem é maior, quem é menor entre elas. Criança quer saber de quê? Brincar. E naquelas brincadeiras de criança, não tem competição para ver quem são os maiores. Não. Eles querem apenas brincar. Entende? E sabe de uma coisa? Jesus ele falou que a gente precisa ser como criança. Então, cabe aqui a mim fazer um chamado para você. Seja como criança no sentido de não, não achar que você é maior do que as pessoas. Entende? E para fechar aqui, foi citado ontem, na lição de ontem, Filipenses. Se eu não me engano, deixa eu ver qual Filipenses que é. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, fala assim que Jesus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a Bíblia fala assim que antes, a si mesmo se esvaziou. Então veja, a gente tem como exemplo o próprio Cristo. E por que eu digo isso? O próprio Cristo, olha que interessante, o próprio Cristo, mesmo sendo o autor do universo, mesmo sendo a autoridade suprema de tudo aquilo que existe, porque ele criou tudo, ainda assim, ele não julgou como algo que deveria se apegar à sua divindade. Então eu e você, nós não podemos jamais nos apegar em cargos, nós não podemos nos apegar em posição eclesiástica, nós não podemos nos apegar também em condições financeiras. A gente tem que considerar sempre o outro superior a nós mesmos, como diz a Bíblia. Sabe por quê? Se eu considero você maior do que eu e você considera eu maior do que você, sabe o que acontece? Há um bom relacionamento. Agora, se eu considero você maior do que eu e você não me considera maior do que você, aí, sabe o que acontece? Humilhação. Você vai me humilhar. Da mesma maneira que se você me considera maior do que você, só que eu não o considero maior do que eu vou te humilhar. Entende isso? E a Bíblia fala assim, que quem se humilha se exalta, mas quem se exalta será humilhado. Quando? Na volta de Jesus, porque vai ficar para trás. Então, a partir de hoje, não fique... não deixe que surja dentro do seu coração o desejo de ser maior do que o outro, tá bom? Porque, afinal de contas, somos todos iguais. Vamos para o mesmo destino, que é a morte. Isso se Jesus não voltar. Mas o que eu mais quero é que eu encontre você no reino dos céus. Mas, acima de tudo, eu quero me encontrar lá também. Mas para que eu me encontre lá, eu não posso ter esse espírito ambicioso. Entendido? Ficamos por aqui. Vejo você amanhã. Eu espero que você já tenha deixado o like nesse vídeo, tá bom? Tchau!